Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos revisar um pouco sobre as coordenadas sindéticas e assindéticas, e veremos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, que são aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva. Mas vamos começar lembrando o que é uma oração coordenada. As orações coordenadas são orações independentes que já possuem sozinhas um sentido completo. Dessa forma, não existe uma relação sintática entre elas, o que isso significa que elas fazem sentido isoladamente, ou seja, não dependem de outra oração para que façam sentido. Essas orações, como já falei, se dividem em dois grupos, sindéticas e assindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas são introduzidas por conjunções coordenativas, enquanto que as assindéticas são ligadas sem a necessidade de conjunções. Mas vamos começar pelas sindéticas. Nas orações coordenadas sindéticas, há uma conjunção coordenativa que conecta as palavras ou termos das frases e, dependendo da conjunção utilizada, elas podem ser de 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lembre, conjunção é a palavra que exerce a função de ligar orações dentro de um período, ok? As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas em que o uso das conjunções ou locuções conjuntivas transmite a ideia de adição. Isso significa que a conjunção coordenativa vai dar a ideia de adição de informações dentro do período, como se uma oração fosse adicionar mais informação àquele período. As conjunções aditivas são e, nem, não, só, mas também, mas ainda, como, assim, dentre outras. Veja aqui nos exemplos. Fomos para a escola e fizemos o exame final. Na oração 1, fomos para a escola e a segunda, fizemos o exame final. Perceba que cada uma delas corresponde a um sentido em si mesmas. Elas não dependem uma da outra para que façam sentido. E a conjunção coordenativa que aparece ligando uma à outra é o i. Então, aqui dá a ideia de informação adicional. Fomos à escola, a primeira informação, fizemos o exame final, uma informação adicional. Veja o segundo exemplo. Joelma adora pescar, mas também gosta muito de navegar. Joelma adora pescar é a oração 1, enquanto que também gosta muito de navegar, oração 2. Mas também é a conjunção coordenativa, na verdade, uma locução conjuntiva, pois temos duas conjunções, fazendo o papel de uma só, ligando uma oração à outra. Então, aqui temos uma situação em que temos duas orações coordenadas. Como exemplos, podemos perceber que esse tipo de conjunção adiciona informações ao que foi dito anteriormente. Além disso, é importante perceber que as orações acima, quando estão separadas, são independentes, uma vez que possuem sentido completo. Oração coordenada sindética adversativa. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem, por meio das conjunções utilizadas, uma ideia de oposição ou de contraste. As conjunções adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, se não, etc. Veja, a ideia de adversação é a ideia de oposição. Quando eu trago duas orações que são opostas entre si, informações que se opõem. Veja os exemplos. Pedro Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular. Pedro Henrique estuda muito é a nossa primeira oração. Não passa no vestibular, a segunda. A conjunção que liga essas duas orações é o porém. Porém, indica uma ideia de oposição. Ele estuda muito, mas não atinge o seu objetivo.
Então, aqui temos um exemplo de oração coordenada sindética adversativa. Mas, Daiane, as duas orações são sindéticas adversativas? Não. A única que se encaixa na sindética adversativa é aquela que é introduzida pela conjunção adversativa, ou seja, porém não passa no vestibular. A mesma coisa funciona para os demais tipos de orações coordenadas sindéticas. Veja outro exemplo. Diana combinou com os amigos de ir à festa. No entanto, estava chovendo muito naquela noite. Diana combinou com os amigos de ir à festa é a primeira oração. Estava chovendo muito naquela noite, a segunda. No entanto, é a conjunção coordenativa que faz a ligação entre as duas orações. E ela está criando uma ideia de oposição, ou seja, a segunda informação é oposta à segunda, cria uma ideia contrária à segunda, um empecilho. Note que as conjunções utilizadas nessas orações acima transmitem a ideia de oposição ao que foi dito anteriormente. Além disso, as frases são independentes, uma vez que, se separadas, possuem um sentido completo. Oração coordenada sindética alternativa. Nas orações coordenadas sindéticas alternativas, as conjunções enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. As conjunções alternativas utilizadas são ou, ora, quer, seja. Parece esquisito, mas dentro dos exemplos você compreenderá melhor. Só compreenda que as orações coordenadas sindéticas alternativas indicam opções, escolhas que precisam ser feitas e que uma escolha aparece em uma oração e a outra escolha na segunda oração. Veja o exemplo. Manuela, ora quer comer hambúrguer, ora quer comer pizza. Perceba que Manuela tem duas opções de comida, hambúrguer e pizza. Em uma hora quer comer um e outra hora quer comer o outro. Cada uma dessas orações é introduzida pelo ora. Então, as duas são sindéticas alternativas. Por quê? Porque as duas são introduzidas por conjunções coordenativas. Veja o segundo exemplo. Faça o que sua mãe manda ou ficará de castigo o resto do dia. Faça o que sua mãe manda a primeira oração, ficará de castigo o resto do dia, segunda oração. Temos aqui duas opções, mas aqui perceba que somente a segunda é introduzida por ou, que é uma conjunção coordenativa que indica alternativa. Então, somente a segunda oração é uma oração subcoordenada sindética alternativa. Em ambos os exemplos, as orações são independentes e as conjunções utilizadas indicam opções e por isso são chamadas de alternativas. Oração coordenada sindética conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas expressam conclusões. Por isso, fazem uso das conjunções ou locuções conclusivas. Logo, assim, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, entre outros. Veja, nesse tipo de oração, nós temos a conclusão de um raciocínio. Isso significa que na primeira oração eu tenho uma afirmação e na segunda o que eu concluo, o que eu compreendo a partir da primeira. Note no exemplo. Não gostamos do restaurante, portanto, não iremos mais lá. A segunda oração, portanto, não iremos mais lá, é introduzida por portanto, que é uma conjunção coordenativa, que indica conclusão. Qual a conclusão a que se chega? Que não iremos mais lá no restaurante, pois não gostamos dele. Veja o segundo exemplo. Alice não realizou a prova. Assim, fará a substitutiva no final do ano. Alice não realizou a prova é o raciocínio inicial, a primeira afirmação, enquanto que fará a substitutiva no final do ano, a segunda oração. Ela é introduzida por assim, que também tem a ideia de conclusão que foi feita a partir do primeiro raciocínio. Nos exemplos, as palavras em destaque são conjunções conclusivas, que transmitem a ideia de conclusão sobre algo que foi mencionado na oração principal. Oração coordenada sindética explicativa.
Nas orações coordenadas sindéticas explicativas, as conjunções ou locuções que ligam as orações expressam uma explicação. São elas: isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois, entre outros. Note que aqui, pela própria palavra explicativa, já sabemos que a ideia é explicar. Veja o exemplo. Marina não quer falar, ou seja, ela estava de mau humor. Perceba, a segunda oração, que é introduzida por ou seja, tem a ideia de explicar o motivo pelo qual Marina não quer falar, que é ela estava de mau humor. Pedro não foi ao jogo de futebol porque estava cansado. Pedro não foi ao jogo de futebol é a primeira afirmação. Estava cansado é a explicação do motivo pelo qual Pedro não foi ao jogo. E isso é introduzido a partir da conjunção coordenativa porque. Os exemplos mostram que, com o uso das conjunções explicativas, as orações independentes se unem com o intuito de explicar sobre o que foi dito anteriormente. Por fim, orações coordenadas assindéticas. Vimos até agora orações coordenadas sindéticas, que são aquelas introduzidas por conjunções coordenativas. E cada uma expressa uma ideia. Nas assindéticas, a ideia é não aparecer uma conjunção. Diferente das orações coordenadas sindéticas, as orações coordenadas assindéticas não exigem conjunções que conectam os termos ou palavras da frase. Veja aqui nos exemplos. Lene estava triste, cansada e decepcionada. Perceba, não tenho nenhuma conjunção ligando as partes dessa frase. Todas elas estão colocadas uma ao lado da outra, separadas apenas por vírgulas. Todas elas, então, são assindéticas. Ao chegar à escola, conversamos, estudamos e lanchamos. Aqui temos um ótimo exemplo em que todas as orações são assindéticas. Ao chegar à escola, conversamos, primeira. A segunda, estudamos. A terceira, lanchamos. E nenhuma delas é introduzida por alguma conjunção, ou seja, todas assindéticas. Nos exemplos acima, não existe nenhuma conjunção ou locução conjuntiva que liga as orações e, portanto, temos orações coordenadas assindéticas. Espero que tenha ficado claro até aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!